Nessa apresentação, veremos como funciona a logística reversa, quais são as consequências que esse método proporciona para o meio ambiente, para as empresas e para as grandes indústrias. Veremos também como a boa prática de uma logística reversa pode trazer vários benefícios. A logística reversa é algo extremamente importante, tanto para as empresas que se beneficiam dela, mas principalmente para o meio ambiente, que sofre menos com a poluição da humanidade. Mas afinal, o que seria a logística reversa e quais são seus benefícios? Bem, a logística reversa é um conjunto de estratégias impostos por uma empresa ou marca para fazer com que o produto vendido para o consumidor retorne para a fábrica, assim podendo reutilizar o material novamente. Por consequência, a empresa usa menos recursos novos e reutiliza os velhos. Assim, a empresa não se preocupa apenas na produção de determinado produto e na venda dele, mas também passa a se preocupar nos resultados que esse produto causa no meio ambiente, ou se ele vai poder ser reutilizado novamente para outros fins de consumo ou não. Como podemos ver no gráfico, hoje em dia os produtos são feitos cada vez para durar menos, por exemplo, como os celulares, que estão sempre em lançamentos e com novos modelos. É inevitável não gerar um grande consumo e um uso de recursos muitas vezes limitados. Então, em casos como este, a logística reversa entra como foco, pois é totalmente necessário haver um meio de reutilização destes materiais que são jogados muitas vezes tão agressivamente na natureza. Segundo a Lei 12.305, alguns materiais como pilhas, computadores, geladeiras, entre outros, devem ter sua destinação responsável pela empresa que a produziu. Porém, muitas vezes vemos esses produtos na natureza. Significa que a empresa não está realizando a logística reversa de maneira eficaz. Para que a logística reversa aconteça, todos os agentes também devem ter incentivos e cada um deve fazer a sua parte. Os fabricantes e as transportadoras devem ser incentivadas pelo governo, as lojas devem ser incentivadas pelas empresas e as pessoas devem ser incentivadas tanto pelas empresas quanto pelas lojas. Mas boa parte do lixo produzido hoje em dia ainda não é reutilizado e podemos ver as consequências com a grande quantidade de plástico encontrado no mar, destruindo o meio ambiente e muitas vidas marinhas. E por outro lado, temos grandes empresas fazendo bom uso da logística reversa, economizando recursos e deixando um ótimo exemplo que deve ser seguido por outras empresas. Um bom exemplo é o McDonald's, que possui uma ideia interessante com a reutilização do óleo usado. Este óleo é recolhido por caminhões que levam os alimentos para as filiais. Recolhem o óleo que restou e os levam para uma análise de produto. Em seguida, o óleo é encaminhado para uma usina que o transforma em biocombustível, que é utilizado para abastecer os próprios caminhões da empresa, assim economizando em combustível e dando um uso para o óleo que seria descartado na natureza. Outra empresa que segue o bom uso da logística reversa é a HP. A empresa tem um programa onde ela marca visitas gratuitas com seus clientes. Assim, eles podem descartar de maneira correta os cartuchos e toners que já foram utilizados. Desta forma, os produtos voltam para a empresa, onde é feito um processo de avaliação e reciclagem com os materiais, e os mesmos voltam para o consumidor, assim diminuindo gastos com novas matérias-primas e diminuindo também a poluição. A empresa Philips criou um programa para que seja reduzido o descarte inadequado de lixos eletrônicos. São postos de coletas credenciados espalhados pelo Brasil, que além de recolher produtos utilizados da marca, também recolhem pilhas e lâmpadas. Assim como a Coca-Cola, que tem vários programas com a reciclagem das garrafas. A própria empresa promove promoções influenciando o descarte correto das tampinhas, por exemplo, e também das garrafas retornáveis, que favorecem o consumidor, o comerciante,
a empresa e principalmente a natureza. A empresa Pneus Bridgestone faz a reutilização dos pneus que já estão no final da sua vida útil, com o processo de trituração e picotagem. Como a borracha gasta perde suas propriedades fundamentais, o material não pode ser utilizado novamente com a produção de pneus. Então, após o processo de transformação, esse material volta para o consumidor, como solas de sapatos, borracha para vedação, peças de reposição para indústrias automobilísticas e até mesmo como asfalto. Como podemos ver, a maioria dos produtos produzidos podem ser reutilizados. Assim, com o bom uso da logística reversa, todo mundo sai ganhando, e a empresa poupa dinheiro e, por fim, acabamos utilizando menos recursos naturais, e o meio ambiente agradece.